Palmeiras também, claro, já pensa em 2026, segue com Abel Ferreira, segue com Anderson Barros, diretor de futebol. A intenção neste momento da Leila Pereira é que os dois fiquem até o final do mandato dela, até o fim de 2027. Palmeiras que vai montando elenco, já vai pensando também contratações para a próxima temporada e ainda tem essa chance. É pequena, mas o Palmeiras segue com essa chance de título no Campeonato Brasileiro. E alguns nomes que o Verdão está de olho para a posição de zagueiro. E eu confirmei também que o Vitão, zagueiro do Internacional, que já foi revelado pelo Palmeiras. O clima no Palmeiras já virou a chave e o nome da vez é Vitão. O Verdão monitora tudo no Inter e a possível queda do Colorado pode transformar um negócio difícil em oportunidade de mercado, até porque o Flamengo tentou levar o zagueiro e levou porta na cara. Agora o jogo mudou. Enquanto isso, Abel Ferreira aceitou liberar Giai e Mikael, abrindo espaço para ajustes no elenco de 2026. A má notícia é o entorse de Felipe Anderson, que sentiu logo após entrar na final e virou mais um desfalque para o duelo contra o Atlético. Com suspensões de Giai, Aníbal Moreno e Facundo Torres, o elenco chega remendado, mas ainda vivo na luta matemática pelo Brasileirão. Para ser campeão, o Palmeiras precisa ganhar tudo e torcer para o Flamengo tropeçar feio. Agora me diz, você tentaria fechar com o Vitão a qualquer custo? E mais, qual posição você acha que o Verdão precisa reforçar primeiro para reagir em 2026? Mas, ô Mendel, o Palmeiras voltou e aí, tá fazendo conta ou não, hein? Já desencanou de vez? Bom, é isso mesmo, Bruno. O Palmeiras voltou e está fazendo conta. Estou em frente à Academia de Futebol do Palmeiras. Academia de Futebol que está passando por uma reforma aqui, como você pode ver. O Palmeiras que vai retomando as atividades depois da derrota na final da Libertadores para o Flamengo. Ontem teve o trabalho regenerativo, representação dos jogadores e hoje a preparação para essa partida quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Vai fazendo as contas o Palmeiras porque ainda tem chance do título do Campeonato Brasileiro. Para isso precisa vencer as duas próximas partidas, as duas partidas que restam no Brasileirão contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará na última rodada e torcer para o Flamengo fazer no máximo um ponto nesses próximos dois jogos. Essa é a conta do Palmeiras para tentar conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras tem desfalques. O Felipe Anderson sofreu um estiramento no tornozelo no jogo contra o Flamengo, no lance ali no final do jogo, no segundo tempo. E ele está fora, é desfalque para essa partida contra o Atlético Mineiro, assim como o Giai, o Aníbal Moreno e o Facundo Torres, que estão suspensos. Bom, se o Palmeiras não vencer o Campeonato Brasileiro, vai ser o primeira temporada da era Abel Ferreira sem títulos do Palmeiras. O último título do Palmeiras foi no Campeonato Paulista do ano passado. E também tem um outro fato, o Palmeiras está a 6 jogos sem vencer na temporada. Se não vencer o Atlético Mineiro, também iguala a pior marca, a pior sequência da era Abel Ferreira, com 7 jogos sem vencer. Aconteceu isso em 2021. Então são esses fatos do Palmeiras nessa partida contra o Atlético Mineiro. Então muito decisivo o jogo, vale também a sequência, vale a chance do título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o título do Palmeiras na temporada. Palmeiras também, claro, já pensa em 2026, segue com Abel Ferreira, segue com Anderson Barros, diretor de futebol. A intenção neste momento da Leila Pereira é que os dois fiquem até o final do mandato dela, até o fim de 2027. Palmeiras que vai montando elenco, já vai pensando também contratações para a próxima temporada e ainda tem essa chance. É pequena, mas o Palmeiras segue com essa chance de título no Campeonato Brasileiro, Bruno. Então, Mendel, obrigado, viu? E o Mendel testemunhou, e eu ia te contar, Jailson, que quando a gente estava no voo de volta, né, o torcedor bravo, vou largar essa vida, gastei dinheiro, sabe aquela ressaca assim? Não bebo nunca mais, né? Sei, bem. Ressaca no dia seguinte, não Sei bebo bem. nunca mais. Aí a Mari ficou muito amiga lá do Zori Pasquale e falava assim, aí ele começou, né, deprimido, aí ele começou assim, mas na próxima rodada do Brasileiro, o Flamengo vai estar de ressaca. Se perde pro Ceará, o último jogo é com o Mirassol. Então o torcedor, no momento que já tinha largado, Sim. um minuto depois já estava fazendo conta. Normal. Mas as normal. contas são muito difíceis, Jailson. São bem difíceis e por isso que até depois surgiu a informação, né? Durante o dia que a gente estava conversando ontem sobre a necessidade do Flamengo de fato já tentar matar o campeonato amanhã no jogo contra o Ceará dentro de casa, que vai estar abarrotado, ainda na ressaca, né, da comemoração da Libertadores, mas levar com seriedade por conta do Mundial. Eu acho que esse é o ponto principal, você poder antecipar, não ter uma finalíssima lá contra o Mirassol fora de casa. Você ter a oportunidade de ganhar o título dentro de casa contra o Ceará, com todo o respeito ao Ceará,
e bater de frente com o Mirassol fora de casa, que não perdeu no Maião no ano inteiro, assim, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, de fato é uma oportunidade daquelas Flamengo já sacramentar essa conquista, né? Mais uma conquista e, de fato, deixar lá os garotos para viagem e para Mirassol e já preparar a viagem para Doha. Imagina o ambiente que vai estar no Maracanã. Vai estar maravilhoso. Vai estar uma festa impressionante, assim. Porque, além de tudo, você mexe em logística, você mexe com o psicológico da equipe, já a mobilização para os jogadores estarem totalmente focados nessa partida é difícil, porque é um torneio importante fora, né, mundial, enfim, vale muita coisa, mas é o momento de definir agora, assim. A torcida vai estar em peso, é um adversário acessível também, com todo respeito ao Ceará, mas é um adversário acessível, é aproveitar o embalo, mesmo que Felipe Luiz mexa no time, eu acho que tem tudo para definir amanhã. Ô Mari, do lado do jogo entre Palmeiras e Atlético, aí é uma união sinistra da tristeza, né? Os dois, assim, num fim de ano... Os dois vices, sim. Os dois vices. Mas o Palmeiras com mais perspectiva do que o Atlético para a próxima temporada, né? Não, isso com certeza, sim. O Atlético tem mais questões a resolver do que o Palmeiras. O Palmeiras, eu acho que carrega esse retrospecto das últimas 6 partidas, que passa por desempenho, que passa pelo placar, enfim, por perda de título de Libertadores, mas ele precisa já mudar a chavinha e, assim, o ano que vem... tem tudo para ser também bom pro Palmeiras. Vou depois pegar qual foi essa sequência de 7 jogos, porque é difícil, eu não lembrava, 6, 7 jogos é difícil. Aqui o Mendonça citou lá, 2021, né? Essa é isso, essa de 6 jogos sem vencer já chama atenção, né, Jailson? 7? Chama bastante atenção e também tem a questão do calendário. E também a questão do calendário, é verdade. Data FIFA, bem lembrado também. Bom, a Nath Andrade está em Minas e vai trazer pra gente as informações na nossa primeira conversa aí do Palmeiras. Cara, principalmente o pessoal do Boca, é doido pelo Abel Ferreira. Caramba. Você sabe que depois do título ali da Libertadores, e se alguém quiser ver, é só entrar. A cobertura do Instagram da ESPN da Argentina, do Sport Center de lá, é sensacional. Os caras postam assim a todo momento, postaram, claro, os gols ali do Flamengo, a comemoração do Rossi, os caras estavam encantados, do Felipe Luiz. Mas assim, naquele momento imediato, tinham mais imagens do Abel Ferreira do que do próprio Felipe Luiz. Caramba. O Abel beijou a medalha, o Abel fez isso, o Abel fez aquilo. Os caras são doidos para levarem o Abel Ferreira para lá, principalmente a torcida do Boca, viu, Bruno? Mas o Abel é a cara do Boca Juniors, é a cara do futebol argentino. Dá pra falar do River, mas ali o Gallardo é indiscutível, continua sendo indiscutível. Mas no Boca não me surpreende a paixão, ou pelo menos a idolatria, o olhar do argentino do Boca Juniors pro Abel, porque combina bastante. Eu acho que até pelo fato do Abel ter eliminado o River 2 vezes, né? Então os caras também gostam disso, né, Bruno? Bem lembrado. Acho que tem um pouco dessa história. Exato. Bruno, vamos lá. Falando do Palmeiras, no espn.com.br tem notícia, tem informação importante do Daniel Bocato envolvendo Abel, Anderson Barros, tem bastante coisa, mas o Bruno Andrade tem, então, bastidor de quem pode sair e quem deve ficar, então, no Palmeiras. Já tem, assim, indícios de mudanças no elenco, Bruno? Antes de falar das duas novidades, os 2 nomes que a gente apurou nas últimas horas, não custa lembrar uma informação que a gente trouxe de forma exclusiva na semana passada, o Everton na mira do Grêmio. De ontem para hoje, muita gente falando nas redes sociais, etc, mas foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva na semana passada, que o Everton vai esperar a temporada terminar para sentar e ouvir as propostas, as abordagens, mas sabe que o Grêmio está em cima, o Bahia também procurou, mas o Grêmio hoje é o principal candidato na contratação do Everton. Mas as 2 novidades aqui, enfim, hoje pela manhã conversei com uma pessoa ali, enfim, do entorno do Palmeiras para tentar entender um pouco mais o planejamento para a próxima temporada. Lembrando outra coisa também que o Hernan falou ontem, que o M. Martínez está na mira do River Plate, mas esse é um dos nomes que o Abel, para perder, quer ali uma quantia significativa, no caso o Palmeiras quer uma quantia significativa. Os 2 nomes que o Abel Ferreira passou para a diretoria, que aceita negociar, entre aspas, numa boa, sem ali fazer grande... Não vai bater muito a cabeça por conta desses jogadores, são 2. O Giai, zagueiro lateral direito, muito mais lateral direito, evidentemente, não tem correspondido, então o Abel aceita negociá-lo numa boa. E outra é o zagueiro Mikael, também não funcionou muito, até teve impacto quando chegou, mas depois perdeu espaço. E todos os outros jogadores, para além de Giai e Mikael,
esse o Palmeiras vai dificultar, esse o Palmeiras vai pedir uma multa, ou pelo menos um valor significativo. Os dois que o Palmeiras aceita abrir conversas de forma mais fácil, Giai e também o Mikael. O Giai, ele foi contratado ali, estava no São Lourenço, e era um cara todo de base de seleção argentina, não é, Felipe? Inclusive capitão. Mas ele não conseguiu, o Mundial dele não foi dos melhores, e aí o Palmeiras contrata o Kelvin, que até começou muito bem, mas depois da contusão do jogo contra o River, depois ele caiu um pouco. Mas são dois nomes também que a torcida não adora, vamos falar assim. Principalmente o Mikael, né? Até um bastidor, ele foi contratado, se não me engano, foi no início do ano, e eu apurei na época que ele tinha ofertas melhores de outros clubes do futebol árabe, até da Major League Soccer, que ele estava no Houston Dynamo. Ele tinha ofertas melhores, mas por conta do projeto apresentado pelo Palmeiras, ele optou por voltar para o futebol brasileiro. A torcida do Palmeiras não está gostando dele, ele não se adaptou e ele é reserva, né, Bruno? E o Giai, eu lembro que até depois ali, ou durante o Mundial, a gente estava falando da Roma, mostra a caneca aí, o Bruno Andrade. Lá na Itália especularam muito uma ida do Giai para o futebol, olha lá, ó. Esse aí ainda é o escudo antigo, né, Bruno? Mas aí é o seguinte, eu lembro que especularam umas sondagens assim aí do futebol italiano pelo Giai. Se eu não me engano, foi Inter de Milão. Eu não me recordo se houve proposta, mas falou-se bastante de Inter de Milão. Não sei se o Felipe tem uma informação sobre isso, mas eu me recordo de Inter de Milão. Então, Bruno, a questão foi, até o Bruno citou, teve uma sondagem inicial da Roma lá no meio do ano, só que a Roma optou e era prioridade o Wesley do Flamengo, tanto que ele foi contratado e agora está como titular por lá. Então, teve uma sondagem inicial, mas eles optaram pelo Wesley, Bruno Vicari. Eu tô até procurando aqui, ó, alguma coisa, se tem, ó, de informações no meio do ano, né? Ó, Roma quer contratar Giai, 45 milhões de reais. Vixe, se chegar esse valor então agora... Era Roma, então, desculpa. Roma e Nápoles estão falando Inter de aqui, Milão, ó. Pensei na Inter, mas... Mas são alguns sites, lembrando assim, que mas... o Giai custou 7,5 milhões de dólares e o Mikael custou 5 milhões de dólares, ou seja, mais aí de 12 milhões de dólares que o Palmeiras não conseguiu rentabilizar praticamente dentro de campo. Vai tentar depois tirar ali uma parte significativa financeira para negociá-los. E até em relação a essa questão de entra e sai, vai e vem de jogadores, a gente pode falar aqui com a maior tranquilidade é que duas posições são prioritárias no próximo mercado. Um zagueiro, logo por conta da saída então do Mikael, a provável saída do Mikael, e um volante. E aí depois é entender se saindo de fato o Giai, se o Palmeiras vai buscar um lateral direito na base, se vai contratar alguém ali menos impactante, mas as duas posições prioritárias, até porque o Palmeiras conta com a permanência do Flaco, conta com a permanência do Vitor Roque, enfim, jogadores de peso, mas zagueiro e volante foi o que também ouvi quando me falaram da questão do Giai e do Mikael de saída. Ó, tá aqui o Tutto Mercato, que é um site especializado lá da Itália, que tá falando que a Roma tem interesse, mas eles falam, ó, o Giai é avaliado pelo Palmeiras em 18 milhões de euros. Muito caro. Por esse valor aí. Muito mas caro. é isso, o Palmeiras pagou 7 milhões de E dólares. o Wesley tá muito bem na Roma hoje. Também, é verdade. E o contrato dele é de até junho de 2019, Felipe. E aí é o seguinte, se esses jogadores saírem, o Palmeiras deve procurar reposição. Exato. Na questão da zaga, que até como o Bruno Andrade falou, até eu vi o pessoal do nosso palestra dando os créditos também aqui, que aqui a gente dá os créditos. Sim, né? claro. Diferente de alguma galera por aí, aqui a gente dá os créditos. Ontem o pessoal do nosso palestra falou nas redes sociais sobre alguns nomes que o Verdão está de olho para a posição de zagueiro. E eu confirmei também que o Vitão, zagueiro do Internacional, que já foi revelado pelo Palmeiras, está no radar do Verdão para 2026. O Vitão, que ele não deve permanecer no Colorado para 2026, até mesmo se o Inter for rebaixado ou se permanecer na Série A. Ele não deve ficar no Internacional para 2026 e ele é um dos nomes no radar da diretoria do Palmeiras. O Palmeiras tem um certo interesse no Vitão, é um zagueiro muito bem avaliado, já conhece o jogador. Mas a temporada dele passada foi melhor. Foi melhor, ele teve propostas do futebol europeu na última temporada. Assim como o Inter, como um geral, como um todo, o Vitão caiu de rendimento. Mas ainda é um jogador muito bem avaliado no futebol europeu. E o Palmeiras está de olho no Vitão para 2026. Eu e o Bruno Andrade, a gente tem alguns valores
que o Inter pede para negociar, acho que é em torno de 10 milhões de euros, né, Bruno Andrade, que o Inter queria pelo Vitão, não é? Eu ia complementar isso, Felipe. Não só o Palmeiras, mas no Brasil o Flamengo também gosta bastante. Aliás, é um dos nomes para reforçar a defesa do Flamengo para a próxima temporada. Agora, então, com essa concorrência forte do Palmeiras, o Inter pede ali mais ou menos 10 milhões de euros, mas aceitaria descer para 8 milhões de euros, especialmente se porventura mesmo for rebaixado à segunda divisão. E o fato de o Inter aqui facilitar a venda do Vitão é porque o Vitão entra no último ano de contrato, o contrato termina até dezembro de 26, e o Vitão já avisou nos bastidores que não senta para renovar. Então o Inter tem medo de chegar no meio do ano, o jogador poder assinar um pré-contrato com quem bem entender e o Inter não recebe nada. Então a expectativa do Inter é vender em janeiro. Como o Felipe disse, ele já foi abordado por clubes da Turquia, enfim, outros clubes do futebol europeu. Há esse interesse forte, Palmeiras e Flamengo. Então a expectativa e a probabilidade é muito grande de o Inter vender o Vitão agora no começo de janeiro. Ô, Bruno Vicari. Fala. Que dois aqui no chat mandaram uma lista de jogadores que eles não querem mais no Palmeiras, então eu vou ler os nomes e aí vocês vão me responder se tem informação ou não de saída. Mas o que você ia falar, Felipe? Então, na Turquia, como o Bruno Andrade falou, é o Besiktas que está querendo o Vitão. E aí a gente fala de 10 milhões de euros, dá mais ou menos 62 milhões de reais que o Colorado quer pelo zagueiro. O Giovanni Pavan mandou aqui, Giai, Flaco, louco, colocou até o Flaco na lista. Outro dia a gente tava falando que o Flaco custava 50 milhões de euros. Vai se desfazer todo o elenco assim? Falou, ele quer todo mundo embora. Giai, Flaco, Aníbal, Veiga, Murilo, Everton, Bruno Rodrigues e Luigi. Então é mais fácil contratar... Vai jogar quem? O Fernando mandou o seguinte, Felipe Anderson, Facundo, Jefté, Fux, Mikael e Giai. Quer dizer, se juntar esses dois é o elenco inteiro do Palmeiras, o Bruno Andrade. Não tem time. Vai ter que buscar jogadores da base. Não é assim também. Claro que, quando eu falei mais cedo, assim, o Palmeiras facilita Giai, facilita Mikael. Agora, se chegar a proposta pesada, proposta grande, o Palmeiras naturalmente vai sentar para negociar. Ninguém é totalmente inegociável. Se chegar o valor da multa ou valores interessantes, o Palmeiras naturalmente vai sentar para conversar. O Flaco está valorizado, o Vitor Roque está valorizado. Lembrando que a Copa do Mundo em junho, então o Palmeiras, de forma inteligente, acho pouco provável que abra negociações assim já em janeiro. Ele vai esperar o Mundial, a Copa do Mundo, para perceber se o Vitor Roque vai e volta valorizado, se o Flaco vai e volta valorizado, se o Piquerez vai e volta valorizado, enfim, entre outros jogadores internacionais. Então deixa eu passar uma informação aqui importante para o Fernando e também para quem foi o outro que mandou? Para o Giovanni. Quando a gente fala assim que o Palmeiras gastou 700 milhões de reais nesse ano para as contratações, ele não gastou 700 milhões de reais para usar em 2025, acabou 2025, manda todo mundo embora. Tanto que a maioria desses contratos, a maioria é por um período maior e são jogadores jovens. Então a ideia do Palmeiras foi ter feito esse investimento agora, porque não fez investimento grande nos anos anteriores, justamente para ter uma equipe para os próximos 3, 4 temporadas. É claro que as avaliações ali internamente vão ser feitas e se chegarem propostas como o Bruno e o Felipe estão falando, aí o jogador pode ser negociado. Mas quando o investimento foi feito alto nesses jogadores, não é para você pegar, usar em 2025, não deu certo, esquece, manda embora que não funcionou. Então não é essa a ideia, não é assim que o Palmeiras trabalha ou pelo menos não é esse o plano do Palmeiras. Quando ele fez esse investimento todo nesses jogadores, por exemplo, no Sousa, no próprio Facundo, e a gente pode discutir ou não se o investimento foi alto ou foi baixo, no Emi Martinez, se eles já renderam ou não nessa temporada, isso a gente pode discutir. Mas o plano do Palmeiras foi ter investido nesses jogadores não só para essa temporada, mas para as próximas também, Felipe. E até porque o Palmeiras ele pretende investir para 2026 em reforços, mas já falaram que não serão investimentos próximos do que foram feitos em 2025. Alguma coisa mais pontual para corrigir a rota, entendeu? E alguns jogadores podem deixar o Verdão, como o Bruno Andrade falou do Everton, que está na mira do Grêmio. O Marcelo Lomba não deve renovar e deve sair. Então algumas saídas vão aliviar a folha salarial do Palmeiras. E acho que podem contratar alguns jogadores pontuais para 2026, Bruno. Isso não é opinião nossa, tá, pessoal? A gente está trazendo aqui como o Palmeiras, qual é a ideia do Palmeiras. Isso. O Cassiano está falando do Gilberto, é o lateral direito, esse é um cara que a torcida sempre pede também. Chegou uma mensagem aqui, a gente vai falar do Flamengo, mas chegou uma mensagem falando do Zupac, Zupac na faculdade era truqueiro. Truqueiro.
só jogava truco e nas sextas a gente ia no prédio dele jogar bola. Ah, o Zupac era jogador de condomínio, hein? Não é? Não é? Mas Aqui, era ó. bom goleiro, viu? Eu já joguei contra o Zupac quando eu morava no Brasil. Bom goleiro. Não era espetacular, mas era bom goleiro. Então, tá certo. Sabe quem que é o campeão de truco aqui da ESPN, ô Bruno Andrade? Falou tudo. Não Eduardo imagino. Afonso. Não é, Braz? Ele é bom, né? O Edu é monstro, cara. O Edu no truco, quando senta ali na... Também? É, não sai mais. E você joga bem truco? Não jogo bem. Truco. Tudo bem, Bruno Vicari. A gente tem outros talentos em outras áreas também. Em outras né? áreas, em outras áreas. Você corre, você é um corredor nato. Sim, sexta-feira, quer dizer, domingo estarei perto ali do Bruno Andrade também. Amanhã nos bastidores eu conto essa história aí pra vocês. Eu vou até Valência te ver correr, tá bom? Eu já comprei a passagem. Vai. Eu vou ficar na torcida por você lá. Tá bom. Com um gelzinho pra te dar no meio Isso da é prova, importante. assim, tá bom? Douglas Luiz na Juventus, teria espaço no Palmeiras ou no Flamengo? E teve uma outra mensagem aqui também pra gente falar do Flamengo, o Bruno Andrade e Felipe. Deixa eu pegar o nome aqui, ó. Perguntando do Gabriel Jesus, o André Souza. Gabriel Jesus teria espaço no Palmeiras ou no Flamengo, ô Felipe? Cara, pô, no Palmeiras é complicado dizer porque o Gabriel Jesus não joga faz muito tempo, né? Zupac era um grande truqueiro, GC. baita aspas também, né? Mas eu acho que no Palmeiras eu acho difícil, mas no Flamengo, com a ausência do Pedro, uma dupla de ataque com o Pedro, não caberia, não. Mas vamos ver como é que ele vai voltar de lesão, né, Bruno Andrade? Eu acho que ele tem potencial aí. Porque o Flamengo vai buscar um atacante de peso. Claro que o Pedro continua como titular na próxima temporada, a tendência é o Pedro titular, mas o Flamengo vai para 3 posições pelo menos. O assunto ainda é Palmeiras, mas não custa falar. O Flamengo está em negociação um goleiro, um zagueiro, que até pode ser o Vitão aí, que o Felipe falou, também tem interesse do Palmeiras, e um atacante de peso. Pelo menos 3 jogadores de peso, ou pelo menos 3 jogadores importantes chegarão ao Flamengo para a próxima temporada. E até curioso na questão do mas goleiro. Mas não acredito que seja o Gabriel Jesus. Não, só deixa eu completar aqui, a gente vai falar do... É que eu vi agora a mensagem do Bocato, do Daniel Bocato, tá lá no espn.com.br, tá? Que em agosto o Palmeiras recebeu sondagens, ó, o Alviverde... Na sexta-feira surgiram especulações a respeito de uma oferta de 12 milhões de euros do Milan. O Bruno Andrade falou, né, do Milan. Ou da Inter, né? Ele falou da Inter. Eu falei Inter, é. Do Milan, isso. Então tá aqui a informação do Daniel Bocato, tá? Naquela época, então tinha sondagem, naquela época o Palmeiras fechou as portas, não teve conversa. Tá? Agora... Vamos ver agora nessa próxima janela. E lá no espn.com.br também a matéria do Daniel Bocato fala bastante sobre a permanência não só do Abel, mas a sequência do trabalho também do Anderson Barros. Que é uma figura fundamental do Palmeiras nos bastidores também. Ele é muito criticado, mas não dá para criticar essa janela de transferência do Palmeiras em 2025. Então vai lá, ó, espn.com.br, tem mais informações do Daniel Bocato sobre o planejamento do Palmeiras para a próxima temporada. Verdão foca em Vitão, que já foi alvo do Fla. O Palmeiras observa de perto a situação do Internacional, que em caso de um rebaixamento pode ter que facilitar e abaixar a pedida para negociar Vitão. Em um momento da temporada, na última janela de transferência, o Flamengo esteve interessado e o Colorado fez jogo duro, mas agora, com a possibilidade da queda para a Série B, pode se ver obrigado a reduzir a pedida e facilitar a saída do atleta. Abel Ferreira aceita negociar Diay e Mikael. O Palmeiras diagnosticou um entorse no tornozelo esquerdo de Felipe Anderson. O meia-atacante se lesionou minutos depois de entrar na final da Conmebol Libertadores, sábado contra o Flamengo, e precisou ser substituído após lance com Carrascal. Com isso, a lista de desfalques do Verdão aumentou para o jogo desta quarta contra o Atlético MG pelo Campeonato Brasileiro. Além do camisa 7, estão fora os suspensos Diay, Aníbal Moreno e Facundo Torres. Este foi o primeiro treino do Palmeiras após a derrota para o Flamengo. Os titulares, na decisão da Libertadores, fizeram atividades regenerativas e o restante do grupo foi a campo para um trabalho técnico em dimensões reduzidas. A equipe terá mais uma atividade na terça antes de viajar para Belo Horizonte. O confronto com o Galo, atrasado da 34ª rodada, está marcado para as 21h30 de Brasília. Segundo colocado com 70 pontos e a 5 do líder Flamengo, o Verdão precisa de uma combinação de resultados improvável para conseguir uma reviravolta e ser campeão brasileiro.
além de vencer os 2 jogos restantes, precisa que o Flamengo some, no máximo, 1 ponto nas 2 rodadas restantes. Nesse cenário, caso o Palmeiras vença as 2, seria campeão pelo número de vitórias, 23 contra 22.